Celso, aqui eu peguei muitas perguntas que os usuários mandaram pra gente tentar Legal. responder, né? E uma delas que eu achei muito curiosa, essa eu lembro até de cabeça, porque, cara, foi tão, não, foi curiosa, o cara mandou assim, né? Falou assim, mas por que que o Google trocou do 3 pro 4, né? Se era tão bom? O que deu na cabeça É, deles, né? porque no dia a dia a gente ouve muita gente falar, porque tem esse saudosismo, né? A pessoa Sim. tá anos mexendo com a Analytics 3, tá acostumada, e aí a gente vai ver até prós e contras, mas todo mundo fala muito bem do Analytics 3. E aí o Google resolveu trocar por 4. Então, qual que foi o motivo por trás dessa troca? Cara, na verdade, essa troca já veio ali sendo solicitada por toda a comunidade de analytics, das pessoas que mexem no dia a dia com a ferramenta, porque se você olhar lá no fundo do código e entender ali como que funciona de verdade, ela fica muito aquém do que é realmente importante de você analisar. Entendi. O Google Analytics 3 ou Universal, né? O Sim, nome oficial é é o Universal, universo. mas muita gente conhece como GA3. Ele tinha algumas métricas que eram totalmente sem noção. Por exemplo, o que, que era aquela que todo mundo falava? Bounce rate, a tal Sim, taxa de isso. rejeição, que simplesmente quem trabalha com SEO e quem faz Aham. produção de conteúdo odiava aquilo, né? Sim, com Por certeza. quê? Simplesmente você tem ali a pessoa que chegou numa página e abandonou. Só Sim. que, meu, de repente ela leu Sim, o o conteúdo inteiro. conteúdo por um tempão. Se você não faz nenhuma configuração que vá levar para o Analytics, e isso se faz pelo Tag Manager, com uma tag voltada Sim, para isso, que você muda ali a tag de configuração do GA, perfeito. isso independente de GA3, GA4, enfim, você simplesmente encarava aquilo como uma rejeição. Sim, Então, todo o esforço ali da criação de conteúdo, da otimização e tudo mais, ia por água abaixo. Por quê? Porque era simplesmente uma taxa de rejeição. sim, perfeito. Então, assim, tem muita coisa ali que bom que mudou para o GA4. Sim. É claro que a curva de maturidade para você aprender uma Sim, ferramenta é um pouco mais difícil, é custosa. Você tem que sim, sim, aprender. Você tem que desaprender algumas coisas para sim. reaprender. Essa questão da taxa de rejeição mesmo. No GA4, Uhum, existe a taxa de rejeição. Ela voltou. sim, Só que com outro tipo de acompanhamento. É uma outra forma de você perfeito. visualizar essa taxa de rejeição. No GA4, você usa engajamento. Sim. Talvez Você faça mais sentido, inclusive, né? Total. O engajamento, ele é o quê? É o quanto que você realmente teve de proveito das visitas. Bacana. Ele calcula ali questões relacionadas à pessoa ter passado mais de 10 segundos na página, ter visto 2 visualizações ou mais Legal. e ter convertido, ou seja, preenchido um formulário no e-commerce e comprado. Tudo que você configurar ali como conversão, que você pode fazer isso direto no painel administrativo do Que GA4. bacana. Ou seja, teve diversas evoluções ali em Muitas. métricas, eventos, uma série de coisas, né? Mas o principal motivo Uhum. real, além Uhum. de, claro, Sim. ter todas essas evoluções, foi por conta da privacidade e proteção de dados Ah, pessoais. perfeito. Por quê? Porque você, no GA3, toda a Uhum. forma que era feito ali a visão dos dados não Sim, assegurava ali a privacidade do usuário. perfeito. Então, existia muito, né? Aquela questão de você ter em algumas URLs o nome, e-mail do Sim, usuário. Hoje em dia, se você passar ali por uma página esses parâmetros, ainda vai chegar. Mas ele tem toda uma segurança por trás entendi. ali que ajuda a ter uma melhor adequação para essa questão. Sim. Então, ainda assim, até eu tenho uma live no YouTube falando sobre cuidados com o que a gente chama de PII, que é Personal Information, Personal, não lembro agora a sigla de Sim. fato, mas que é a questão de você se assegurar que está tudo certo Legal. e que, de repente, com uma configuração via Tag Manager, você não passe o Uhum. nome, Perfeito. e-mail, para ainda melhorar Sim. essa questão da privacidade. Legal. Mas por trás dessa questão de privacidade tem muita Sim, coisa. sim. Eu cheguei até essa É. semana, a gente estava em uma reunião, eu Sim, e o sim. John aqui, a mostrar para ele que tem um gráfico ali de uma página que é Privacy Sandbox, que é um projeto, né, John, Sim. da Google, Google Chrome e outros também, que mostra que a partir do dia 1º de julho, ou seja, o Q3 de 2023, Uhum. um monte de coisa mudou. Por conta de bloqueio de cookies, de terceiro, Perfeito. por conta de toda a questão ali que era para se adequar para esse mundo novo, muito mais adequado ao GDPR e LGPD aqui no Brasil. Sim, sim. Então, a partir de 2023, 1º de julho, muita coisa Sim. muda.
Sim, com certeza, né? E ou seja, então a gente está falando que a principal característica de ter mudado, ou seja, o principal motivador foi a questão de privacidade. E aí, lógico, já que vamos mudar, vamos fazer alguma coisa melhor. E realmente veio uma evolução, né? Sim. É curioso porque lá atrás o Google estava desenvolvendo, né, uma ferramenta no Analytics que era para web, né? Tipo, basicamente sempre os appzinhos o pessoal queria mensurar, fazer integração com o Firebase. E aí em algum momento, não sei quando, virou App and Site, não é? Alguma coisa App assim, and né? Web, né? App and Web. E eu não sei se eles já pensavam em ter o Google Analytics 4 ou se eles efetivamente atualizaram esse projeto e falou assim, pô, eu tenho um negócio funcionando aqui, vai virar Analytics 4 agora, né? Então não sei o que aconteceu. Mas é curioso, porque num período muito grande de tempo, se não me engano, o Google comprou a Urchin, né? Sim. E desde que eles compraram a Urchin, existem contas que ainda têm o código Urchin e continuam funcionando. Então, essencialmente, eu acho que o Analytics, durante praticamente aí 20 anos, não mudou. Né? Ou seja, até a versão 3, que é o Universo, a gente sempre teve mais ou menos a mesma coisa, com algumas evoluções, lógico, né? Mas agora não, agora você teve uma disrupção e o Analytics 4 realmente é uma mudança diferenciada. Aqui você Sim. tem questão de privacidade, você tem questão de aplicativo, ou seja, você também pode integrar dados do aplicativo, e você tem uma evolução de algumas métricas ali, ou seja, de visualizações, porque agora é tudo baseado em evento. Ou seja, seria um resumão assim, né? Acho que algumas coisas complementares aqui, né? Eu vejo essa divisão ali dos períodos de Google Analytics Sim. de uma forma onde a gente tinha um modelo inicial que era ali tudo relacionado ao Urchin e ao modelo GA.js, que era um modelo de mensuração onde você montava os eventos voltado para isso e o próprio Google abandonou antes ainda a gente está falando de Analytics Universal, do Universo, GA3, sim. E depois isso mudou para GTag. Sim, isso eu lembro. Não lembro quando foi, mas faz o quê? Uns 5, 6 anos atrás? E foi bem antes agora do que agora no GA4, né? Perfeito. E nesse modelo GA.js, o anterior, cara, muita coisa dava errado. E muita coisa eles mesmos abandonaram. Se você entrar nessa forma ali do GA.js, a biblioteca lá, você vai ver que ele está como deprecated, que é o quê? Eles abandonaram. Já era. Já era, entendeu? Então, sim, veio tudo dali do Urchin, a própria UTM é a sigla do Urchin Tracking Model. Perfeito. Então, que veio exatamente do Urchin, o Google comprou, fez ali os primeiros experimentos com Analytics e lançou a ferramenta, ok? Manteve tudo. Veio o GTag, ainda no Analytics Universal, o GTag permaneceu, mas agora com o GA4, muita coisa que antes era uma forma de você mensurar no GTag, agora você tem que adequar. É o que acontece com o e-commerce. Perfeito. Um e-commerce, ele usa informações ainda desse modelo GTag, mas a forma como você precisa passar essas informações para uma tag de compra, por exemplo, quando você faz ali, quando a ferramenta, a plataforma, ela não disponibiliza, e muitas não disponibilizam, direto a configuração do GA4, você tem que fazer isso na unha. Você precisa adequar do jeito que estava na camada de dados e adequando para o modelo de parâmetro do GA4. Entendi, perfeito. Então, assim, tem muita coisa de diferença. Além dessa questão da mudança, o benefício, né? Cara, hoje em dia o GA4, além de você ter os dados e os eventos mensurados, você tem uma possibilidade, se você principalmente usa uma configuração via server-side, de trazer dados de outras plataformas para dentro do Isso Analytics. É bem legal. Então, antes tinha muito aquela questão, poxa, mas eu tenho meus dados isolados lá no meu sistema de CRM, vendas interno, sendo o mesmo ID da transação. Poxa. Ou você tinha que fazer um depara, e muita gente ficava dando cabeçada, tentando bater dados. Isso é uma coisa que eu não curto, eu sou totalmente contra, e a galera faz inteira, falando assim, eu tenho tantas vendas no GA4, eu tenho tantas vendas no meu... Dá um desespero. Dá um desespero, porque eu costumo dizer, cada ferramenta tem o seu propósito. Sim. Uma ferramenta que você acompanha as vendas, boletos pagos, cartões com fraude e tudo mais, serve para isso. A ferramenta ali no ponto final. Mas o Google Analytics, ele te ajuda a entender quais são as fontes de origem.
Entendi. Então, mais do que crivar ali um para um, aí transação bateu em um, transação bateu em outra, o Google Analytics ele te ajuda a entender essas origens. Talvez nesse caso até o bom senso, né? Tipo, você não... Se tiver uma discrepância muito grande, né? Isso. No Analytics vem de 1.000 e no real vem de 1 milhão, opa, tem uma coisa errada. Concordo. Mas assim, ficar batendo de venda para venda já não faz tanto sentido. Ou seja, que é o que você falou, qual que é o propósito da ferramenta. E isso eu acho muito legal, esse insight que você teve, que é você pegar e falar, você tem uma ferramenta CRM, você tem uma ferramenta, sei lá, de RP, você tem vários tipos de ferramentas. Você tem uma ferramenta de Analytics. Qual que é o propósito dela? Exato. Não é não é fazer conciliação bancária, não é você pegar boleto a boleto, não. É te dar insights do marketing, de marketing digital principalmente, ou seja, quem está entrando no seu site, aplicativo. Esse insight eu acho muito legal. Sim. Porque no dia a dia as pessoas não têm e o cara fica, às vezes, gastando muito tempo tentando encontrar o famoso pelo em ovo que não vai influenciar para nada na estratégia dele, né?